Então, a gente vai continuar a nossa aula, né, entrando para um novo sistema, né, que é o sistema genital, né, sistema genital masculino. Eu não vou terminar hoje, tá? Eu vou falar só até umas 3h25, 3h30 sobre o sistema genital, e aí na semana que vem a gente termina o genital e o masculino e posteriormente a gente começa o feminino, tá bom? Então, o nosso, né, aparelho de reprodução, o nosso sistema genital, né, na verdade, o sistema genital, junto com o sistema urinário, forma o aparelho urogenital, né, e o sistema genital, por sua vez, né, ele é subdividido em masculino e feminino, tá? Então, a gente acaba tendo que separar masculino e feminino em razões aí sexuais, né, e anatômicas entre os diferentes órgãos que os compõem. Então, quando a gente observa a formação, né, a biologia do desenvolvimento do sistema genital, né, a gente vai ter uma fase que vai até, na verdade, até a quinta, aqui está a segunda semana de vida intrauterina, mas na verdade vai até mais ou menos a quinta semana de vida intrauterina, onde a gente não tem uma diferença sexual, tá? Então a gente diz que é uma indiferença sexual, né? E lá pela quarta, quinta semana de vida gestacional, né, ocorre o dimorfismo sexual, né? Então começa a ter a mudança, né? Claro que já se sabe, né, lá na embriologia, né, a gente não consegue saber ainda, né, se é X ou Y, né, isso, mas já sabe, né, na hora que faz a fecundação, já sabe se é X ou Y, né, embora os órgãos ali, tá naquele período inicial, né, já passou ali, né, na blástula, gástrula, né, já está num período mais avançado, né, contudo, os órgãos ali não estão ainda eles estão sendo formados, vamos dizer dessa forma, né? E claro que lá na embriologia vocês vão ver isso aí muito mais profundamente, tá? Mas é a partir da quarta, quinta semana que já vai dar a saber ao certo se esse feto, né, esse embrião vai ser homem ou mulher. E uma das maiores diferenças que tem é em relação às gônadas, né? Então, se for homem, né, vai ter a formação do testículo, ao passo que se for mulher, vai ser a formação dos ovários, né? E a localização já é diferente, né? A localização do testículo no homem adulto é externa, né? Lá na bolsa escrotal, né? No escroto, né? E os ovários na mulher tem uma posição pélvica, né? E a gente vai ver que os testículos também, no período fetal, eles estão na região abdominal. Depois tem a decídua, né? Que ele desce até chegar lá no escroto. E, né, o testículo do homem produz, né, as células de fecundação, os espermatozoides, né, não tem o acento aqui, e as mulheres vão produzir os oócitos, tá? Eu vou colocar o ovócito aqui, mas eu escrevi errado, tudo bem? É oócito, tá? A mulher produz os oócitos, esses oócitos, depois que se maturarem, que vão virar ovócitos, tudo bem? Então, as mulheres produzem os oócitos através dos ovários. Uma grande diferença que tem, né, é justamente a quantidade, né, a produção, né? A mulher, ela tem uma produção limitada de oócitos, né? Ao passo que o homem não, né? Ele tem uma produção aí, entre aspas, infinita de espermatozoide, tá? Então, isso aí é uma diferença que tem aí em termos de perpetuação da espécie, né? Então, a mulher, ela tem muito menos período fértil do que o homem. Diferenças sexuais, né, externas, bem características, né? O homem possui o pênis, né, como órgão de cópula, né? A mulher possui a vagina como órgão de cópula, né? E o homem e a mulher, os dois possuem
as glândulas mamárias, entretanto, a mulher possui uma glândula mamária desenvolvida e o homem não tem essa glândula mamária desenvolvida. Hoje a gente vai falar sobre o sistema genital masculino e na próxima aula a gente vai falar a anatomia do sistema genital feminino. Então, quais são os órgãos que produzem, né, ou que formam, desculpa, o sistema genital masculino, né? As gônadas, que são os testículos, as vias condutoras do gameta, que a gente vai ver que vai ser o epidídimo, o ducto deferente. Depois a gente vai ter o órgão de cópula, que é o pênis, que a gente já viu uma parte dele, né, a uretra. A gente vai falar agora sobre o órgão como um todo, né? Depois a gente vai ter as glândulas anexas, que eu já falei um pouquinho para vocês, que é justamente a próstata, a glândula seminal e a glândula bulbo-uretral, né? As estruturas eréteis, né, que é o corpo cavernoso, né, e também ali um pouquinho sobre a parte nervosa, né, para que ocorra a ereção, e os órgãos genitais externos do homem, né, que é praticamente o pênis, tá? E na mulher a gente vai ter outros, né, órgãos genitais externos, né, muito mais do que o homem. Bom, qual que é a função, né, do sistema genital masculino? Produzir, conduzir e introduzir o líquido fecundante nas vias do sistema genital feminino. Isso é primordial, né? Quando eu falo líquido fecundante, né, eu estou falando do sêmen mais espermatozoide, né? Como eu já apontei para vocês na aula anterior, né, o espermatozoide ele é formado no testículo, né? E o sêmen não, né? O sêmen ele é produzido, né? Na verdade o sêmen ele vai ser a união, né, do espermatozoide mais o líquido seminal e o líquido prostático. O líquido seminal formado na glândula prostática e o líquido seminal formado na glândula seminal. Tá? Então, o sêmen é a união de esperma, né, mais esses líquidos que são produzidos nas glândulas anexas. Tudo bem? Por que a importância do sêmen? Né? Porque o espermatozoide ele precisa de duas coisas. Ele precisa de ter um meio aquoso, líquido, para conseguir se locomover. Ele possui flagelo, né? Então ele precisa, né, bater a sua cauda, né? Então ele precisa de ser um meio líquido. E também esse líquido que está sendo produzido, né, na próstata e na glândula seminal é rico em nutrientes, principalmente proteína. E aí essa célula ela precisa estar nutrida. Tá? Então, por isso que essas duas funções aí do líquido fecundante. Falando um pouquinho, né, de cada um desses órgãos, a gente vai fazer a via desde a produção, né, do espermatozoide no testículo até a eliminação desse espermatozoide pelo ósseo externo da uretra. Tá? Então, os gametas masculinos, né, o YY, né, é justamente os espermatozoides, né? E além disso, a outra função, né, que a gente vai ter no testículo é a produção do hormônio masculino, que é a testosterona. Tá? Então, no homem a gente vai ter as gônadas, né, o testículo tem essas duas funções: a produção de espermatozoide e a produção de testosterona. Onde que ele está localizado? Né? No interior do escroto, né, da bolsa escrotal, contudo fora do nosso organismo, né? Por quê? Né? Fora do organismo do homem, né? Justamente porque a temperatura tem que ser um pouco mais baixa para a produção do espermatozoide, né? Então, é relativamente meio grau mais baixo, né? 1 grau, de meio a 1 grau mais baixo a temperatura no escroto, e isso faz com que tenha uma produção eficiente de espermatozoide.
O testículo, né? Ele vai ter a sua forma ovoide, também aqui não tem um acento, né? Tem a forma de um ovo, ovoide. Vai possuir duas margens, duas faces e duas extremidades, né? Então, ele vai possuir uma margem anterior e uma... Vamos ver direto aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Não tem. Vai ter duas extremidades, uma superior e uma inferior, duas faces, uma medial e outra lateral, e duas margens, uma anterior e outra posterior. Tá? Então, percebam que ele é diferente dos rins, né? Extremidade superior, extremidade inferior, face medial e lateral, e margem anterior e margem posterior. Tá? Nos rins, a margem e as faces eram diferentes, né? E lá era polo, e aqui a gente chama de extremidade. Então, aqui a gente consegue ver, né? Então, um testículo, né? Dentro do saco escrotal. Então, aqui seria a extremidade, deixa eu colocar, a extremidade superior. Aqui é a extremidade inferior, né? Então, olhando anteriormente, se estivesse olhando anteriormente, aqui seria a margem anterior. Aqui seria a face, né? Medial, face lateral e lá atrás a outra margem, né? Então, ele não fica nessa posição, né? Ele fica assim, certo? Como vocês podem observar, né? Então, aqui estaria a face medial dele e ali a face lateral. Aqui a gente observa que ele foi aberto, né? Dentro do saco escrotal, né? Dentro do escroto, né? A gente rebateu aqui e a gente consegue observar a relação dele com esse segundo órgão que vai estar fazendo parte do sistema genital, que é justamente o epidídimo. A gente vai ter vários tecidos, certo? Que vão estar revestindo essa região, tá? Muitos deles são consequências e possuem uma relação bem próxima com os músculos oblíquo, externo, interno, né? E transverso do abdômen, tá? Porque o testículo ele estava no abdômen e na hora que ele faz a descida, ele acaba trazendo, né? A fáscia dessa musculatura, né? Contudo, muda de nome, né? E aí vão ter 6 camadas de tecido que vai estar revestindo o testículo, né? Contudo, vocês precisam saber só o nome dessa daqui, né? Que é a mais interna deles, né? Do testículo, que é a túnica albugínea, né? Albugínea, né? Significa branca, né? Então, ele tem essa coloração branca justamente porque tem esse tecido conectivo mais esbranquiçado que vai estar enviando, septos, como vocês podem observar, né? Vai estar enviando lâminas desse tecido para dentro do testículo, fazendo então com que ele seja septado, né? Que ele seja lobado, lobulado, né? Então, dessa forma aqui. Então, a gente vê a túnica albugínea, né? Mandando esses septos para dentro do testículo, como vocês podem observar, dividindo ele então em lóbulos, certo? Nesses lóbulos dos testículos, como vocês conseguem observar, tá? Então, a túnica mais interna é a túnica albugínea, tudo bem? Na peça, né, a gente consegue ver muito bem essa túnica albugínea, né? Bem aderente ao parênquima do testículo, tá? Percebam que ele é um órgão paraquimentoso também, né? Não é um órgão oco, né? Um órgão sólido, portanto, ele é um órgão paraquimentoso. Quando a gente observa a formação desses lóbulos do testículo, né? O que tem dentro dele, né? Quem que forma esse parênquima, né? Principalmente esses túbulos, né? Percebam que a gente vai ter esses túbulos contorcimeníferos contorcidos, né? Que vão estar desembocando nesses túbulos seminíferos retos, olha lá, os túbulos seminíferos retos, né? E esses túbulos seminíferos retos, por sua vez, vão estar desembocando nesses túbulos que vão estar iniciando um novelo aqui, que já vai ser o epidídimo, né? Onde que ocorre a produção do espermatozoide? Aqui, nos túbulos seminíferos contorcidos, certo? Então, a produção do espermatozoide ocorre aqui, né? E daqui, né, ele vai passando por ductos, né, até chegar, né,
ao órgão de cópula, lá na uretra esponjosa. Então, a gente vai ver justamente essa via. Então, a espermatogênese, como eu disse para vocês, né, é formada nos túbulos seminíferos contorcidos, né, por umas células que possuem aqui, que são as células de Sartoli, né, que são as células que produzem, né, os espermatozoides, né, e aí a gente vai ter os túbulos contorcidos, seminíferos contorcidos, túbulos seminíferos retos, e aí, por fim, esses ductos, ó, que são esses ductos eferentes do testículo, ó. Tá vendo? Ductos eferentes do testículo, que a gente encontra ele aqui também, ó, né? Para estar desembocando no epidídimo, certo? Para desembocar no epidídimo. Tá? Então, a quantidade de espermatozoide que está sendo produzido, né, é aqui, e é bastante, certo? Diariamente, né, ocorre a produção de espermatozoide. Durante a fase embrionária e depois fetal, né, como eu falei para vocês, o testículo vai migrando, né? Então, percebam que ele está bem aqui, ó, na cavidade pélvica, chegando até a cavidade abdominal, olha o estômago aqui, né? E com o tempo ele vai descendo, né? Com o passar das semanas, né? Gestacionais, ele vai descendo, vai ser a descida, né? A decídua, né? Dos testículos, né? Ele roda também, né? Ao mesmo passo ele roda e aí ele desce, né? Para sua posição lá na pelve, tá? Lá na parte inferior da pelve, formando o saco escrotal e depois ele descende mais mesmo, né? Formando justamente o escroto. Né? Então, quando ele vai descendo, né? Isso aqui continua, ó. Isso aqui vai se expandindo para baixo, né? Não é que corta e põe lá para baixo, né? Então ele vai puxando tudo, né? E é justamente isso que eu falei para vocês que vai ter uma relação com o músculo oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen, né? E também vai ter uma relação que a gente vai ver mais para frente com o ligamento inguinal, tá? O ligamento inguinal é o que está lá, né? É um ligamento, né? E a gente vai ter um canal que passa por baixo desse ligamento, né? Que é o canal inguinal, né? E justamente o testículo passa por esse canal inguinal, né? Como a gente está observando aqui, né? Ó, ele passando por baixo do ligamento do canal inguinal, né? E isso faz com que a via passe por dentro desse canal inguinal também. Algumas vezes, né, não ocorre a descida do testículo, né, e o testículo acaba ficando no adulto, né, nessa região aqui, ó, da pelve, certo? Ao invés de descer, né, acaba ficando aqui na região justamente onde está o canal inguinal, ó lá, certo? Na região do canal inguinal. E essa doença, né, é conhecida como criptorquidismo, né? Acaba ficando, né, em virtude da temperatura, como eu falei para vocês, né, esse testículo acaba ficando estéril, né, então ele acaba não produzindo espermatozoide, tudo bem? Então o que se faz muitas vezes é a cirurgia, né, para fazer a descida ainda quando criança desse testículo. Claro que se tiver esse ter ficado lá em cima e ter o outro descido, não tem problema, né? Mas se os dois testículos ficarem lá na cavidade pélvica ou mesmo lá dentro do canal inguinal, acaba o homem ficando estéril. Uma outra doença que pode ocorrer, né, é um acúmulo de água, né, na região do escroto, né, e aí isso causa muita dor, né, chamado de hidrocele, né, e aí tem que fazer uma punção, entra com uma injeção, né, e puxa, né, você faz uma punção aqui para diminuir esse acúmulo de água que pode ocorrer aqui no testículo. O segundo, né, órgão que a gente tem é justamente o epidídimo, né? Então, onde que está o epidídimo, né? Tá lá na margem posterior, lá na extremidade superior ou polo superior, né? Tem alguns autores que chamam de extremidade superior, outros de polo superior, né? Do testículo. Tá? Então, tá nessa região superior aqui.
Ele vai ser formado pela letra C, certo? Ele tem essa forma, né, da letra C, e ele é dividido em 3 partes. A cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo, certo? Cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo, como vocês conseguem observar, tá? Então, a continuação, né? A continuação do testículo, a gente vai ter os ductos eferentes do testículo, e aí o espermatozoide que foi produzido no testículo passa por esses ductos eferentes para chegar no epidídimo. Onde ele está localizado? Na margem póstero, no polo superior, na margem posterior do testículo. E aí ele vai ser subdividido em cabeça, corpo e a cauda do epidídimo. Alguém chamou aqui. Não, Bigerson. O Bigerson está perguntando se tem algum problema na reprodução masculina, né, dos homens, quando tem um testículo maior que o outro. Né? Não tem problema, não. Tá? Se for muito maior, né, pode ter algum problema relacionado a alguma patologia, certo? Do testículo. Aí teria que averiguar, tá? Justamente pelo aumento na produção de hormônio, né? De testosterona, né? Teria que investigar, né, o tamanho, se essa diferença é muito grande ou pequena. Tá? Se for uma coisa pequena, não tem problema, mas se for uma diferença maior, sim. Né? Aí provavelmente está tendo uma hiperplasia, né, do parênquima ali, e aí teria que investigar por que ocorre isso. Né? Teria que consultar um médico para fazer os exames, né, e fazer uma análise mais profunda dessa diferença no tamanho. Bom, uma coisa importante do epidídimo, né, é justamente que a espermatogênese ocorre no testículo, tá? Mas o espermatozoide que é produzido, ele fica armazenado no epidídimo, tá? Onde? Na cauda do epidídimo, certo? Então, a produção é no testículo, o armazenamento é na cauda do epidídimo. Tá? Então, até que momento? Até o momento em que o homem for ejacular. Tá? Antes, está ali. Né? E se não ejacula, o que acontece? Né? O espermatozoide acaba morrendo e sendo absorvido, mesmo na cauda do epidídimo mesmo, acaba absorvendo esse espermatozoide e a produção continua. Sim, a hidrocele, dependendo do tamanho e o comprometimento, pode sim causar, né, Bigerson? Eu não sou médico, né? Eu não tenho tanta profundidade. O que eu explico para vocês aqui em termos clínicos, né, é uma parte mais básica para vocês terem uma anatomia orientada para a clínica, tá? Deixar isso bem claro, né? Agora, um diagnóstico, né, e em relação a patologias e doenças, né, seria importante você consultar um médico, tudo bem? Ou vocês, né, consultarem um médico, que eles podem dar explicações muito mais precisas, diagnósticos e tratamento, né, que eu, tá? Eu só estou passando uma visão geral sobre algumas patologias, tá? Eu acho que eu vou terminar por aqui, no epidídimo, porque o ducto deferente é bem grande. E aí eu acho que não vai dar tempo. Tudo bem? Então a gente termina, a gente começou o sistema genital masculino, terminando aqui na parte do epidídimo.